O direito trabalhista continua, na realidade, como sempre esteve. Existe a obrigação e existe o direito. A obrigação do empregado, o direito do empregado, a obrigação do empregador e o direito do empregador. Eu sempre fui da seguinte filosofia. Eu acho que uma firma, para ela crescer, ela tem que oferecer bons salários, ela tem que oferecer condições de crescimento do funcionário. Então aí sim o funcionário vai desempenhar o máximo, porque é a mesma coisa que ele estivesse trabalhando em causa própria. Ele trabalhando em causa própria, evidentemente que o trabalho dele vai render muito mais. Então a firma tem que dar condições para esse funcionário se entregar em benefício da firma e em benefício próprio. Então eu acho que o que deveria haver, no modo geral, é uma participação do funcionário com a empresa. Você ganha o seu salário e ganha por produção. E ao tempo já vi muitas firmas que dão até participação societária desses empregados que trabalham, que batalharam a vida inteira como se a firma fosse deles. Então nada mais justo. Ganham nessas alturas os empregados e ganham nessas alturas os patrões. Então acho que a união, o trabalho nada mais é do que a dedicação do trabalhador e a bondade do empregador. A bondade, entre aspas, porque também é uma obrigação de reconhecer financeiramente e não só financeiramente, mas emocionalmente, dando condições de que a pessoa tenha uma família, tenha uma segurança decorrente daquilo que ele prestou, qual seja o trabalho. Então eu acho que a relação empregado e patrão continua ainda, lamentavelmente, nos moldes antigos, onde você paga, se você trabalha, eu pago. Se você não trabalhar, eu não pago. Pelo contrário, deveria ser, eu tenho vontade de trabalhar, mas tenho vontade de crescer. Então o patrão deveria dar essa condição. Tem vontade? Vamos crescer juntos. Porque nada mais é. O que é uma firma? É uma família. Essa é a filosofia das grandes empresas multinacionais, onde você vê que tem cursos internos, tem escolas internas, tem tudo interno. Por quê? Porque ele faz como se o empregado fosse um filho da firma. E aí sim, então, existe uma harmonia, e existindo harmonia, há um crescimento. Ocorre o seguinte, eu acho que a relação de emprego tem que haver uma segurança. Evidentemente que se eu contrato alguém, eu tenho que registrar essa pessoa. Por que registrar? Porque se essa pessoa vir se acidentar, se essa pessoa precisar sair, ela tem uma segurança depois com o FGTS, ela tem uma segurança com o INSS, daí o registro dessas pessoas. Agora, o que eu lamento por exemplo, tem firmas, vamos dizer, firminhas, eu não vou dizer que é firmas não, mas tem firminhas que aproveitam da situação do desemprego e começam a achatar os salários. Você está ouvindo diariamente da imprensa que nós estamos hoje com 9 milhões de brasileiros sem emprego. Em razão disso, a procura é muito maior pelo emprego do que a oferta do emprego. O que acontece? Certas firmas que se aproveitam, ou que não têm condições também, porque o governo começou a arrochar a situação dos patrões, essa é a realidade, é imposto daqui, é imposto daí, então elas vão tirar de algum lugar. E estão tirando em cima do empregado. Lamentavelmente, numa quantidade tão enorme de desempregados, existem firmas que estão admitindo porque são necessárias essas admissões, mas só que o valor que antes eles pagavam R$1.000, por exemplo, por mês, estão oferecendo 700. Você que está desempregado, você vai falar, ó, ou eu pego os 700 ou eu fico na fila do desempregado. O que você vai fazer? Você vai pegar os 700. Então é um pouco são oportunismos que em todas as situações econômicas, porque passa um país, os estados de guerras, quando existem essas oportunidades, tem muitos que se aproveitam delas. E, lamentavelmente, está ocorrendo isso no Brasil. A relação entre patrão e empregado, a relação entre pai e filho, a relação entre esposo e esposa, depende do bem-estar dos dois. A relação patrão e empregado só vai para frente se houver harmonia entre o que você
presta de serviço e a contrapartida que o patrão faz, que é através do pagamento. A segurança que você tem, que você está trabalhando e vai continuar trabalhando, não hoje, mas no amanhã e no depois. Então isso sim é uma relação patrão-empregado, onde o empregado sente-se seguro e o patrão satisfeito em pagar aquilo que ele está lá dentro. Então a relação patrão-empregado nada mais é do que a confiança mútua daquele que paga e daquele que recebe. Se não houver isso, não vai haver uma relação segura e jamais haverá. Eu volto a insistir, no meu conceito deveria haver participação do empregado até mesmo no lucro da firma. Agora é um caso para ser estudado, é um caso para delongar muito mais, porque aquele que trabalha satisfeito, ele produz o dobro do que ele poderia trabalhar não satisfeito. Só para vocês terem uma ideia, eu sempre debato que o cidadão tem que procurar o direito dele. Ora, existem leis municipais, existem leis estaduais e federais do tempo limite que o cidadão pode esperar numa fila de banco. E se eu não me engano, 20 ou 30 minutos de segunda-feira, nas finais de semana, ou dia prolongado, certo? Quando existe uma data prolongada de feriados. Agora, o que acontece? Ninguém procura. Fica quieto. Por quê? Porque acha que vai dar trabalho. Ontem saiu, pelo menos eu verifiquei no site, um cidadão procurou o direito dele porque ele esperou 61 minutos numa fila de banco da Caixa Econômica. Conclusão, o juiz deu ganho de causa e o banco vai ter que pagar uma indenização de 10 ou 12 mil reais. Então, o que acontece? É um direito seu de ser atendido. Você é cliente do banco, ou você foi lá para sacar um cheque, você tem que ser atendido dentro de um prazo máximo, porque você tem outros afazeres. Você não está lá o dia inteiro à disposição do banco. Pelo contrário, você está lá para passagem, para retirar um valor, para continuar o seu serviço, para continuar o seu dia a dia. Então, o que está havendo é excesso. Os banqueiros não colocam caixas suficientes para segurar, ganhar mais, mas não, o cidadão não reclama, ou quer dizer, ele reclama, mas não exerce o direito de ir e receber pelo tempo que ele ficou lá parado. Então eu volto a insistir, procura um advogado, vai atrás. Olha, se ficou mais de meia hora, se ficou 40 minutos, se ficou 50 minutos, ou pior ainda, 2 horas, vai atrás do seu direito, porque você é cidadão, meu filho, você é cidadão, você tem que ser respeitado, o seu direito tem que ser respeitado. O que fazer? Quando você entra no banco, você pega uma senha. Essa senha é a senha que o caixa vai te chamar para você ser atendido, ou no caixa, ou no balcão também, para você ser atendido. Em outros casos, você pega uma senha. A hora que você for atendido, você pede para o caixa, ou para quem te atendeu, lançar o horário que você foi atendido. Então, o que tem nessa senha depois? Você vai ter o horário que você entrou e o horário que você foi atendido. Então, o importante é que você pegue nessa senha o horário que você foi atendido, você peça para o caixa. É uma obrigação do caixa, é uma obrigação do banco fornecer os dados do atendimento. Então, se você entrou no caixa, você retirou a senha às 14 horas e foi atendido às 16 horas ou às 15 horas, você pede para carimbar o horário que você acabou de ser atendido. Essa é a prova que você vai precisar. Mas que na próxima nós vamos trazer alguma matéria mais específica. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Que abençoe a todos nós.